Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Que bom ter você aqui. Mais uma dopamina e eu fico muito feliz logo pela manhã te encontrar aqui, dedicada no aprendizado da palavra do Senhor. Como tem sido abençoador termos essas pílulas, essas dopaminas que nos trazem aquele ânimo, aquele direcionamento para viver o nosso dia. E eu te convido a preparar o teu coração com grande expectativa do que o Senhor vai falar com você neste dia. Mas claro que antes de começar a nossa dopamina, tenho que te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Ainda não? Então já deixa o seu gostei aqui, compartilha com suas amigas, chamando as suas amigas para conhecer esse projeto tão lindo. E se você é nova, já se inscreve aqui no canal. Se você tem acompanhado, mas não é inscrita ainda, já se inscreve porque é muito importante você estar junto com as outras conquistadoras para eu orar também pela sua vida. E se não me acompanha também nas redes sociais, me acompanhe por lá, tá bom? Agora que eu já dei os recados principais, eu quero te convidar a vir comigo numa reflexão profunda de algo que Deus vai mudar a sua percepção. E para começar, eu quero falar a nossa frase do dia. E olha só o que a nossa frase do dia nos traz de proposta logo no começo para a gente pensar. Não inicie nada pensando no fracasso. Eita! Mas tem a continuidade, hein? Foque na fé e na certeza do sucesso. Então, olha só, essa frase nos diz o seguinte: não inicie nada, nenhum projeto, nenhum plano, nada já pensando no fracasso, já pensando que não vai dar certo, já pensando na possibilidade de dar errado. Na verdade, quando você for começar qualquer coisa, comece focando na fé e na certeza do sucesso. É justamente isso que Deus quer que eu e você entendamos nesta manhã, neste dia. Tem começado algum projeto, alguma coisa na sua vida com a dúvida, com o medo, com a preocupação do fracasso? Cuidado, porque isso é justamente o que o inimigo quer que você faça, para que você tenha o medo te acompanhando. E é justamente sobre esta questão tão chave aqui que nós vamos falar. O medo do fracasso. O medo de dar errado, o medo de não dar certo, o medo da situação, do problema, da dificuldade. Isso tem te paralisado, isso tem feito você não avançar e viver o propósito de Deus para a sua vida. Então não importa qual seja o projeto, a situação que você está querendo começar ou iniciar na sua vida, você precisa confiar que Deus está contigo e ter a certeza do sucesso na sua vida. Sim, podem ter situações que vão ser difíceis, que não vão ser boas logo de primeira, mas isso não quer dizer que você vai desistir. Nós já estamos falando isso ao longo dessa semana, A enxergarmos as oportunidades de uma forma diferente, a nos posicionar, olhando para as circunstâncias de uma forma diferente. E eu quero te convidar a fazer isso hoje também. A não pensar no problema, no que pode dar errado. É a famosa história, Vou começar algo, mas já vou começar pensando no plano B, porque se o plano A não der certo, já tem um plano B. Esse é um pensamento de insegurança. Esse é um pensamento que muitas vezes a gente acha que, é uma prevenção, mas na verdade, muitas vezes é porque a gente não está confiando que realmente podemos ter um resultado abençoador nos nossos projetos. Então hoje Deus está nos convidando a sermos ousadas e a entender que o sucesso, ele não vem pela sorte. O sucesso, ele nunca virá pela sorte. O sucesso, ele vem pela perseverança e pela dedicação. É isso que vai fazer o sucesso vir para a tua vida, independente do que seja. Se você está buscando uma transformação no seu casamento, não vai ser a sorte que vai mudar o teu casamento, vai ser a perseverança, o cuidado e a dedicação diária. Se você está querendo uma mudança na sua vida financeira, não vai ser a sorte que vai mudar a sua vida financeira. Vai ser uma boa administração, planejar confiantemente, confiar em Deus, buscar o auxílio do Senhor e se posicionar com estratégia todos os dias. Se você está buscando uma mudança na sua vida profissional, não é diferente. Você precisa se dedicar, ter perseverança para ver as mudanças acontecerem. Então a sorte não entra aqui. Nada do que acontece na nossa vida é pela sorte, pelo contrário, é propósito de Deus que nós precisamos buscar constantemente na confiança do Senhor, que Ele está conosco. E eu quero convidar você a refletir em uma coisa muito importante que nós aprendemos lá no Salmos 3, no verso 5, que nós já vamos ler.
E eu quero já te perguntar, antes de ler esse salmo, qual foi o primeiro pensamento que você teve nesta manhã? Você pensou já naquilo que você gostaria de fazer, mas que vai dar errado? Ou você já começou a pensar na situação que não está favorável, que já traz para você aquela dúvida, aquela preocupação, se você deve ou não fazer? Você já começou o seu dia pensando no problema, pensando na dificuldade, pensando naquilo que seu coração deseja, mas tem medo? Você já começou o teu dia assim? Tem uma palavra do Senhor para a sua vida que vai mudar isso. E essa palavra está lá no Salmo 3, no verso 5, que diz assim: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Esse salmo nos traz uma lição poderosa. Você deita, você dorme em paz, em segurança, com tranquilidade. E você acorda no dia seguinte tranquila, com confiança, com segurança. Por quê? Porque é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que mantém você de pé. É o Senhor que faz você confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E essa confiança plena em Deus é o que faz a gente não ter medo do amanhã. Não ter medo do que vai acontecer. Não ter medo se o meu projeto vai dar errado ou não. Eu não tenho medo de começar algo porque eu já estou pensando que não vai dar certo. Pelo contrário, meu coração ele fica tão em paz que eu consigo deitar, que eu consigo dormir, que eu consigo acordar e não ficar pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Quantas pessoas conquistadoras não conseguem ter um descanso e não conseguem ter um amanhecer alegre, leve, porque está sobrecarregada, pensando demais naquilo que pode dar errado, naquilo que vai acontecer no dia ou naquilo que tem medo que aconteça. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que eu e você acordemos já preocupadas com o nosso dia, preocupadas com como será o nosso dia, preocupada com os projetos do dia, com as atividades do dia. Não! Deus quer que você tenha calma, que você descanse, que você possa se posicionar com confiança, crendo que Ele está operando e agindo na sua vida, tendo fé, e a fé que vai gerar em você cada vez mais a perseverança, a dedicação necessária para você ver as coisas mudarem na sua história. Então eu não sei qual situação você se encontra hoje, se é uma situação positiva, uma situação negativa. Eu não sei se você hoje está passando por um problema ou se está tudo bem, mas o que o Senhor está te dizendo nesta manhã é que você precisa entender que tudo que você fizer, onde você pôr as suas mãos, não pense que aquilo vai dar errado. Já comece a declarar: eu creio que isso vai ser abençoado. Não comece os seus projetos, não comece nem o teu dia pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Comece o teu dia abençoando, comece o teu dia profetizando que o sucesso virá, que a bênção virá, que você tem fé em Deus. Mesmo que as circunstâncias ou até mesmo a sua agenda não te demonstre nada de bom, mas o Senhor pode tornar isso positivo. Nós já temos falado isso. E eu quero ler com você, rapidamente, o que está escrito lá em 1 Samuel. Quando a gente olha essa passagem, ela é muito interessante, porque nós vemos ali a atitude de Davi diante da situação. Lembra que a gente tem falado sobre Davi se esconder na caverna de Adulão, porque estava sendo perseguido pelo rei Saul? Nós vamos ver agora o que acontece após essa perseguição. Lá em 1 Samuel, no capítulo 24, o desfecho dessa história, quando Davi ele tem a oportunidade de fazer algo que poderia beneficiá-lo ali, ou seja, matar Saul e com isso ser proclamado a rei, mas ele pensa com cuidado se aquela atitude realmente honrava a Deus, e se aquela atitude realmente era agradável a Deus. Mas olha que interessante a gente parar para analisar nessa história. Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul, e ele tem ali a mão assim pertinho para poder acabar ali com Saul e com isso resolver o seu problema. Inclusive o seu exército estava com ele, os homens estavam com ele e fala: Davi, essa é a sua hora, essa é a sua chance. Só que Davi ele para e pensa: mas eu fazer isso não honra a Deus. Não é isso que eu tenho que fazer. Então Davi ele pensa não no que poderia acontecer com ele se ele não matasse Saul. Ele pensa, na verdade, o que ele faria ou até mesmo o resultado que ele teria tendo aquela atitude que não honrava a Deus. Essa é a única preocupação que você precisa ter. A preocupação de não seguir o propósito de Deus.
e fazer conforme a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Mas Davi, ele não ficou preocupado. E se eu não matar Saul, então quer dizer que ele vai continuar me perseguindo até me matar? Ele poderia pensar mas e se eu não matar ele? Qual vai ser a consequência? Ele pensa, na verdade, naquilo que era real, que ele poderia fazer para transformar aquela situação. E sabe o que Davi faz? Davi, ele vai lá, corta um pedacinho do manto de Saul e vai ao encontro de Saul. Ao encontrar Saul, no verso 20, ele fala para Saul: Saul, eu poderia ter te matado. A oportunidade veio nas minhas mãos, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu não farei isso àquele que foi ungido pelo Senhor. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. E ali, naquele momento, Davi mostra para Saul que ele não tem medo da circunstância ou do que pode acontecer com ele, porque ele confia em Deus e ele confia que Deus está com ele. Quando você confia que Deus está contigo, não importa se a circunstância é difícil, se ela é terrível ou se ela pode te trazer uma consequência difícil, não importa. Você sabe que Deus ele está contigo e ele te capacita a não desanimar. E Davi, nessa situação, ele olha e ele fala: eu não vou tomar uma atitude em cima de algo pelo medo de fracassar ou medo de ser morto. Davi, ele prefere correr o risco, mas honrar a Deus, do que ficar com medo de algo que pudesse acontecer com ele, se ele não matasse Saul ali. Eu quero que você entenda esse paralelo que é tão precioso. Essa atitude de Davi fez Saul olhar e perceber a dignidade de um homem que não fica com medo do amanhã, não fica com medo e ansioso pelo que pode acontecer. Pelo contrário, um homem que confia no propósito de Deus. E este homem acaba se tornando admirado até mesmo pelo seu inimigo. Olha só o verso 20 que diz: agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Essa é a palavra do próprio Saul para Davi, após Davi mostrar para ele que ele tinha a oportunidade de arrumar uma solução ali, pensando no que poderia acontecer com ele, mas que ele não tomou uma iniciativa errada pelo medo das consequências que ele teria. Conquistador, isso é precioso para nós. Talvez você tenha medo do amanhã, porque você está pensando demais em coisas que você tem que fazer para não ter um resultado ruim. Davi, ele teve a oportunidade de arrumar uma solução para o problema dele, mas ele não arrumou porque ele sabia que aquilo não era agradável a Deus. Então Davi, ele podia se deitar, dormir, acordar com confiança de que não era ele que resolveria o problema. A fé não estava na força dele, estava em Deus. A expectativa de Davi não era no que ele poderia fazer, mas era no que Deus poderia fazer. E essa atitude mudou o coração do próprio inimigo, de Saul, que estava perseguindo ele, inimigo de Davi. Estava ali para querer matar Davi, mas Saul, ele se constrangeu ao ver que Davi não tinha medo. Ele não tinha medo do que poderia acontecer. Por isso que a gente falou no início dessa nossa dopamina. Você não pode começar nada com medo de fracassar. Davi poderia ter matado Saul justamente pelo medo de fracassar e ser morto. Mas ele não teve medo do fracasso, porque ele sabia que estava com Deus. Então não tenha medo, não busque alternativas com ansiedade, com preocupação, de eu preciso fazer alguma coisa para não dar errado, para ter que dar certo. Cuidado. Não é você que vai encontrar essa alternativa, é o Senhor que está contigo. Então, não se limite e nem se desespere nas suas piores situações. Além disso, seja destemida e corajosa para ver os desafios e se posicionar pelo que é certo e não pelo que lhe parece favorável para evitar o problema. E por último, preste atenção e pare de eliminar as desculpas de se posicionar com fé, porque a dificuldade é muito grande. Seja ousada, seja destemida e tenha certeza
que aquilo que Deus colocou na sua vida terá sim um sucesso, mas o sucesso ele vem no tempo certo e da forma certa, e não com você forçando para conseguir ver o resultado. Deus possa te ajudar a compreender a mensagem de hoje e fazer essa mensagem florescer no seu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos faz compreender aquilo que é tão difícil para nós. Porque no momento do desespero nós buscamos soluções, nós buscamos alternativas e que muitas vezes até tiram o nosso sono, até tiram a nossa paz, faz a gente levantar agitadas, preocupadas e não vivemos o nosso dia confiando plenamente no Senhor. Começamos os nossos projetos, começamos as nossas coisas, fazemos nossas vidas em cima de medos ou construímos coisas em cima do medo, da preocupação. E isso, na verdade, só tira de nós a paz, a alegria e a esperança que o Senhor está conosco. Então, a minha oração, Pai, hoje é que o Senhor mude o nosso caráter e faça a gente compreender que é no Senhor que encontramos todas as estratégias e a oportunidade para a gente ter o sucesso que tanto almejamos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, agora eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você coloque aqui nos comentários. Quais dessas atitudes que nós falamos aqui, sobre você ter um posicionamento diante da dificuldade, você não ter medo das circunstâncias, ou até mesmo você não buscar alternativas pela sua própria força, quais delas você precisa começar a trabalhar no seu coração? E claro, eu quero que você coloque aqui nos comentários o seguinte: eu não vou me desesperar. Então pense aí, quais atitudes você precisa trabalhar em sua vida e coloque nos comentários: eu não vou me desesperar. Confie no Senhor e continue, porque o sucesso ele vem no tempo certo. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!